Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Conhecido mundialmente por ter um dos estádios mais exóticos do futebol na atualidade, o Bursaspor da Turquia está correndo um sério risco de desaparecer. Afundado em uma dívida bilionária, o clube, que atualmente ocupa a zona do rebaixamento na terceira divisão turca, está com grandes dificuldades de honrar com seus compromissos básicos e, segundo seu atual presidente, caso não seja encontrada uma solução, pode ter que encerrar as atividades a qualquer momento. No vídeo de hoje, atendendo os pedidos de alguns inscritos do canal e de seguidores da nossa página no Instagram, o Gol de Canela vai tentar explicar para vocês como o Bursaspor entrou nessa crise tão profunda. Confere só! Fundado em 1963, o Bursaspor, além do exótico estádio já citado na introdução, também é conhecido por ter sido um dos poucos na história a ter conseguido quebrar a hegemonia dos grandes na Turquia. Para quem não sabe, na temporada 2009-2010, os Crocodilos, como também são conhecidos, se tornaram o quinto clube diferente e apenas o segundo com sede fora de Istambul a levar para casa o troféu de campeão da primeira divisão nacional. Ou seja, o Bursaspor é sem dúvidas um time muito representativo lá na Turquia e um dos mais tradicionais de Bursa, cidade localizada no noroeste do país, que conta hoje com quase 2 milhões de habitantes. Entretanto, fato é que nos últimos anos a situação do Bursaspor ficou insustentável. Além de uma dramática queda para a terceira divisão em 2022, o time está tentando administrar uma dívida bilionária e ainda luta para contornar nos bastidores diversas situações constrangedoras, como atrasos salariais, paralisações de funcionários, transfer-ban da FIFA e até corte de água e energia de sua sede. E, coincidentemente, tudo isso começou a acontecer alguns anos depois que o Bursaspor perdeu um personagem que é até hoje lembrado como um dos maiores presidentes da história do clube. Bom, entre 2007 e 2013, a presidência do Bursaspor esteve nas mãos do empresário e ex-político Ibrahim Yurtsever. Dono de diversos hotéis, ele foi o responsável por montar alguns dos elencos mais fortes da história do clube, entre eles o que foi campeão turco na temporada 2009-2010, e também pela construção sem custos do famoso Estádio Municipal Metropolitano de Bursa, que hoje é chamado de Tinsa Arena. Pois bem, por mais que sua construção tenha custado aproximadamente 250 milhões de liras turcas, através de suas articulações, Ibrahim fez o Bursaspor praticamente ganhar o novo estádio da prefeitura de Bursa. Em troca, foi necessária apenas a doação do terreno onde estava localizado o antigo estádio. Enfim, por essas e outras coisas que Ibrahim vinha conduzindo o clube a um patamar inédito em toda a sua história. Entretanto, no dia 7 de maio de 2013, o Bursaspor e toda a sua torcida receberam a dura notícia da morte do seu presidente, que já vinha há alguns anos lutando contra um problema no coração. Sofreu um ataque cardíaco logo após assistir uma partida do seu time. Naquele momento, sem o seu principal gestor, os Crocodilos ficaram literalmente sem rumo, e é a partir daí que a atual crise começou a ser desenhada. Prova disso é que de maio de 2013 a janeiro de 2024, 8 pessoas diferentes já passaram pelo comando do Bursaspor e nenhuma delas conseguiu dar continuidade ao trabalho feito pelo antigo presidente. Pelo contrário, todos de alguma forma foram responsáveis por aumentar as dívidas, que hoje chegou à casa de 1,5 bilhão de liras turcas. Vamos lá, de maneira cronológica eu vou tentar explicar para vocês como o time chegou nessa situação. Lembrando que os números citados aqui são baseados em informações divulgadas na imprensa turca. Na época da morte de Ibrahim, a informação oficial era de que a dívida do Bursaspor era de 25 milhões de liras turcas. Porém, como as despesas já estavam maiores que os ganhos, alguns empréstimos já tinham sido feitos em nome do clube. Já em setembro de 2015, após uma reunião entre os conselheiros, foi divulgada a informação que a situação financeira havia agravado bastante, após continuar fechando no vermelho, o que resultou na necessidade de outros empréstimos bancários. A dívida subiu para incríveis 270 milhões. Ou seja, em um pouco mais de 3 anos, subiu mais de 250 milhões.
Em 2017, ainda segundo os números divulgados na imprensa, a dívida foi para 307 milhões. 2 anos depois, pulou para 491 milhões. Nessa altura, o time havia acabado de cair para a segunda divisão turca e entrado para a história como o primeiro campeão da elite a ser rebaixado. Com a arrecadação ainda mais reduzida por estar na segunda divisão e levando em consideração os problemas trazidos pela pandemia, em 2021 o Bursaspor perdeu literalmente o controle de suas finanças. Inicialmente, foi divulgado que a dívida era de 550 milhões, mas durante uma mudança de gestão, descobriu-se que, na verdade, o valor devido pelo clube estava na casa dos 850 milhões. Não foi à toa que, ao final da temporada 2021-2022, aconteceu uma trágica queda para a terceira divisão. E agora, em 2023, segundo informações da atual diretoria, a dívida chegou ao incrível patamar de 1,5 bilhão de liras turcas. Em uma entrevista dada ao canal NTV no último mês de dezembro, Recep Gunay, atual presidente do Bursaspor, deu a seguinte declaração sobre a situação do clube. Abre aspas. Sejamos claros, os documentos à nossa frente indicam claramente porque o clube está considerando fechar. As chances de sobrevivência do Bursaspor são quase zero. Recebemos uma penalidade legal que não pode ser resolvida com dinheiro. Estamos tentando reverter a pena por meios legais. Fomos proibidos de contratar jogadores por 3 mandatos, não apenas 2, entre outras questões. Fecha aspas. A penalidade citada por Gunay é um transfer ban aplicado pela FIFA há quase um ano. Isso aconteceu após o clube turco ser acionado algumas vezes na entidade máxima do futebol pelo descumprimento de pagamento a jogadores e clubes. Desde então, o Bursaspor vem montando seu elenco principal com boa parte de jogadores formados na base, tanto que a atual média de idade do elenco é de apenas 20 anos. Isso com certeza já justifica o fato do time estar brigando contra o rebaixamento na terceira divisão nacional. Em seu grupo, em 18 jogos disputados, conseguiu somar até agora 14 pontos, o suficiente para ficar no Z4. Vale destacar que, por mais que a situação pareça quase irreversível até para o próprio presidente, o Bursaspor tem chances, mesmo que mínimas, de dar a volta por cima. Isso porque boa parte dessa dívida de 1,5 bilhão é referente a pendências fiscais com o governo turco, e dependendo da situação, ela pode ser negociada. Algumas empresas de bursa também já sinalizaram com o interesse de investir no clube. E mais, já existe um projeto no papel para a criação de uma loteria nacional para o Bursaspor, que pode render ao clube até 100 milhões de liras turcas a cada 2 anos. Vamos então aguardar os próximos capítulos dessa história. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!